Salve meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo no canal e se você não é inscrito ainda, se inscreva, tá? E divulgue os vídeos da gente aí, compartilhe para a gente poder ir ampliando aqui a nossa turma, tá? E hoje a gente vai fazer o terceiro e último vídeo sobre a Semana de Arte Moderna de 1922, de 100 anos, né? E hoje é dia 17 de fevereiro, a Semana de Arte Moderna aconteceu entre o dia 13 e o dia 17, pelo que consta oficialmente, e a gente está aqui fechando, né, os vídeos sobre esse tema no último dia da semana, tá? E da Semana de Arte Moderna, né? E a gente falou nos dois primeiros vídeos. No primeiro vídeo a gente falou sobre o Oswald de Andrade e a Antropofagia Cultural, vocês lembram, né? Os manifestos estão nesse livro aqui, nessa compilação fantástica do João César de Castro Rocha, tá? Tem uma série de outros textos legais. E falamos no segundo vídeo sobre o Macunaíma, do Mário de Andrade, tá? Que é uma obra fundamental também daquele período e daquele movimento. Hoje a gente vai falar sobre alguns acontecimentos que ocorreram depois da Semana de Arte Moderna e que vem acontecendo até hoje, que foram influenciados direto ou indiretamente por ela, tá? Antes eu queria dar dois recadinhos rápidos para vocês. O primeiro tem a ver com o meu olho esquerdo, né? Que o pessoal, uns amigos aqui vieram me perguntar o que estava acontecendo, porque no vídeo anterior eu apareci com o olho um pouco inchado. Então, apenas para explicar, tem a ver com a praia, né? Porque uma equação que não funciona muito bem é lente de contato e praia, né? E aí o olho fica inchado. Agora, é aquela história, né? Quando você é míope, tem mais de 5 graus de miopia, você não tem muito para onde correr, né? Então tem que ser a lente mesmo e não tem jeito. Mas já está tudo tranquilo, está tudo no esquema e bola para frente, tá? E o segundo recadinho rápido é sobre a quantidade grande de comentários que eu recebi, carinhosos aí de vocês, e me parabenizando pela conquista na Flip, né, no concurso literário da Feira Internacional de Paraty, que foi fantástico, né? Recebi a notícia lá de que meu poema, O Mar, foi um dos premiados com menção honrosa, né, na Feira Internacional Literária de Paraty, né? E eu só tenho a agradecer aí ao pessoal da Flip pelo reconhecimento e dizer que vou fazer o possível para estar presente lá no meio do ano no evento e faremos vídeos também a esse respeito, tá? Então obrigado a todo mundo, valeu mesmo pelo carinho de vocês, pelas mensagens bacanas que vocês me mandaram. Isso só estimula a continuar escrevendo e produzindo coisas aí, né, ligadas à literatura, filosofia, política e tudo mais, tá bom? Então agora vamos voltar para o tema do canal. A gente hoje vai falar sobre, né, a herança da Semana de Arte Moderna, tudo aquilo que foi sendo construído a partir daquelas descobertas iniciais e daquelas propostas iniciais, especialmente no que diz respeito aqui ao vídeo de hoje, a proposta do Oswald de Andrade, que tinha a ver com a antropofagia. Então a gente vai falar um pouco sobre isso e vai falar sobre, né, acontecimentos que foram influenciados pela antropofagia, e vamos fazer também uma espécie de confronto entre duas ideias que são radicalmente opostas, mas que estão presentes da mesma maneira no brasileiro, tá? Que é essa potência antropofágica, o que o Haroldo de Campos chama de razão antropofágica, né? Que é justamente essa potência né, essa possibilidade de devorar aquilo que vem de fora, especialmente dos centros de poder, e transformar numa terceira coisa conectada, né, com as nossas questões locais, tá? Então isso de certa forma subverte a lógica da colonização, né, que é aquela lógica do o império coloniza, né, o império dita a norma e o colono, a colônia, segue, né? O Oswald está tentando inverter essa seta, né, e colocar o Brasil numa posição de sujeito da própria história, né, devorando os conteúdos que vêm de fora e transformando numa terceira coisa. Só que existe uma outra postura que é o inverso dessa, mas que comparece de maneira muito radical no comportamento do brasileiro desde o início, né? Que é aquilo que o Nelson Rodrigues chamou de complexo de vira-lata, né? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso também. Agora eu queria fazer uma coisa um pouco diferente hoje. Ao invés de falar do conceito primeiro e dar exemplos depois, eu vou dar dois exemplos aqui para a gente começar a refletir
E aí, em cima desses exemplos, a gente vai partir para os conceitos, para as ideias aqui, enfim, e para as fontes literárias aqui também, tá bom? Então, os dois exemplos, né, são os seguintes. Eu vou deixar um link aqui para vocês de um vídeo de um colega aqui do YouTube que postou. O vídeo não é nem tão atual, se não me engano, deve ter uns 2, 3 anos aí, mas ele postou um vídeo com várias falas bizarras desse sujeito completamente idiota que nos governa, que é o Bolsonaro, né? E numa dessas falas, ele está numa palestra, com o microfone na mão, falando com alguém e está contando uma história. Então olha só o que ele fala, eu anotei aqui na sequência direitinho, se você vai lá no vídeo, tá por volta de 10 minutos lá a fala dele, você vai ver que ele está dizendo exatamente o seguinte, ó, abre aspas. Daí no plenário, um cara gritou, um petralha gritou, se fosse da Suécia você não estava criticando. E eu falei, ô imbecil, tu acha que o da Suécia vai querer vir aqui, tu acha que o da Suécia vai querer vir para esse lixo aqui? E ele fala com, né, fecha aspas. Então, para esse lixo aqui, né, é assim que ele se manifesta. E, enfim, isso está em mais ou menos 10 minutos do vídeo ali, você vai ver que é exatamente desse jeito aqui que eu estou falando, tá? E o segundo exemplo tem a ver com uma experiência pessoal, né? Eu sou nascido e criado na Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, então na época da minha adolescência e tal, e também no início da fase adulta ali, a gente ia muito para as festas, né? Festa de play, boate, tudo mais. E eu notava uma coisa que era curiosa, assim, que eu ficava sempre prestando atenção naquilo, meio impactado, ao mesmo tempo sem entender muito bem por que aquilo acontecia. O evento era o seguinte, de vez em quando tocava a música do Legião Urbana, aquela música Que País é Esse, né? Uma música bacana, tem um ritmo legal, a gente gosta. E eu fui, né, cresci na década de 80, 90, então aquele rock nacional que estava, né, efervescente ali. E eu percebi o seguinte, que sempre que tocava essa música, sempre, na hora do refrão, que país é esse? A maioria das pessoas que estavam presentes gritavam, é a porra do Brasil, né? E eu olhava aquilo e ficava impactado. Como é que pode, né? As pessoas estão falando, é a porra do Brasil, né? Estão ofendendo o próprio país, né? É um comportamento que não, assim, em todos os lugares que eu ia que tocava essa música acontecia exatamente a mesma coisa, né? Então esses são dois exemplos básicos que a gente vai pegar aqui no início para poder começar a refletir a questão, né? Que é justamente esse confronto entre a antropofagia de um lado e o complexo de vira-lata do outro, tá? Então, para começar, assim, a gente pode falar o seguinte. Essa ideia do complexo de vira-lata do Nelson Rodrigues, ele criou, né, essa expressão no ano de 1958, tá? Ele publicou uma crônica chamada justamente Complexo de Vira-Lata no dia 31 de maio de 1958. Foi a última crônica que ele escreveu antes da Copa do Mundo de 58 na Suécia, que foi a primeira Copa que o Brasil ganhou. E aí, nessa crônica, o Nelson diz, o Brasil tem todas as chances de ganhar, só perde se a gente não se livrar do nosso complexo de vira-lata. E ele diz que o complexo de vira-lata ficou mais evidente quando a gente perdeu a Copa de 1950 aqui no Brasil para o Uruguai. A gente já falou disso no vídeo anterior, né? E ele diz que o Brasil tinha todas as chances, né? Se o Brasil, né, conseguisse se livrar disso, ele tinha toda a fantasia, o improviso, né, a invenção que poderia levar ele a vencer aquele torneio. E não deu outra, a gente ganhou, né? E ganhou a Copa de 62 também, no Chile, e depois perdeu a de 66. Aí o Nelson, quando o Brasil perde a Copa de 66, ele escreve, está aqui nesse livro, né, A Pátria em Chuteiras, ele escreve uma crônica chamada A Volta do Complexo de Vira-Lata, né? Quer dizer, foi só o Brasil perder a Copa que já voltou o Complexo de Vira-Lata, aquela coisa do sentimento de inferioridade. É isso que ele fala nas crônicas dele, né? E ele faz uma colocação no final da crônica que eu acho interessante a gente repetir, quer ver? Ele diz assim: o brasileiro precisa se convencer de que não é um vira-latas. Eu acho interessante essa questão porque eu trabalhei no meu mestrado, né? Minha dissertação de mestrado foi justamente sobre o complexo de vira-lata do Nelson Rodrigues, mas tentando dar uma deslocada na metáfora do vira-lata, porque eu acho que não é assim, né?
A gente não tem que se livrar do complexo de vira-lata, a gente tem que se livrar do complexo de poodle. Porque o cachorrinho de madame, o cachorrinho de apartamento, com todo respeito, evidentemente, porque são, né, muitas vezes animais ali bacanas, que enfim, a gente tem um convívio legal com os animais de estimação, mas enquanto metáfora, me parece mais interessante para conectar com a ideia de subserviência, de esse comportamento subserviente mesmo, o poodle muito mais do que o vira-lata. Né? Porque o cachorro de madame é aquele cachorro que está ali sempre querendo agradar o dono, né? Abanando o rabinho, botando a língua para fora. E enfim, isso serve como uma imagem ali de subserviência, né? Que não cai, né, na vida particular ali, né, cada um sou cada um, mas, né, cada um escolhe o bicho que quer, cada um escolhe o comportamento que quiser, mas para um país isso não cai bem, né? E, enfim, o vira-lata já é o contrário, é um animal que se vira ali, né, e não é muito fácil de lidar, porque você não tem que tomar cuidado na hora de chegar perto dele, porque, né, enfim, então a melhor metáfora talvez seja o poodle mesmo, né, um complexo de poodle. A gente tem que se livrar do complexo de poodle. Por quê? Porque é esse complexo de poodle que faz o bosta do Bolsonaro dizer que isso aqui é um lixo. O país onde ele mora e que ele quis presidir é um lixo, né? E é um complexo de poodle que faz as pessoas gritarem a porra do Brasil quando escutam a pergunta do Renato Russo na música, né? E aí a gente volta aqui agora para a questão da Semana de Arte Moderna, né? Foi exatamente contra esse tipo de situação, esse tipo de postura que o Oswald construiu a tese da antropofagia cultural, né? Que é uma proposta de um posicionamento mais autoral, mais independente, mais autônomo, enfim, o nome que se queira dar, mais soberano, né? Mais seguro de si, né? Com um projeto próprio, que não feche os olhos para os outros, que não ignore os outros, que esteja sempre aprendendo com os outros, compartilhando com os outros e tudo mais, mas que tenha ideias muito definidas para do que quer para si. Né? Então essa é a proposta do Oswald, e essa proposta foi reverberando, né, em uma série de movimentos que foram acontecendo depois da Semana de Arte Moderna, que aconteceu em 1922. Tá? Então, para se ter uma ideia, por exemplo, 2 trabalhos importantíssimos do ensaio, né, ou seja, da produção filosófica brasileira, apareceram logo depois, no início da década de 30, que é o Casagrande Senzala, do Gilberto Freire, e o Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda. Se não me engano, foi um em 1933, o outro em 1934. Tá? Então, são contribuições muito importantes ali para a gente poder, né, pescar certos elementos do nosso modo de ser, né, e tentar utilizar isso ao nosso favor para poder ganhar espaço no mundo e ganhar protagonismo na nossa história. Tá? E aí a coisa vai se passando, a gente tem aquela movimentação da literatura regionalista, tentando ponderar ali algumas questões, né, alguns excessos eventuais ali do modernismo, mas a grande questão é que nessa movimentação aí vão acontecendo também questões políticas importantes, né? E vocês têm um livro aqui muito interessante que eu acho bacana de indicar, que chama-se O Brasil de João Goulart, um projeto de nação, tá? Organizado pelo Oswaldo Monteal, Jaqueline Ventapane e Adriano de Freixo. Aqui a gente tem, de fato, a percepção de um projeto político que foi feito no sentido de tentar estabelecer uma autonomia, né, de projeto para o Brasil, para não ficar repetindo, né, as orientações da metrópole, né, ou dos centros de poder, como é o caso agora com o Bolsonaro, que é um subservientezinho, né, que fica reproduzindo os modelinhos de Washington que já não funcionam em lugar nenhum do mundo, e ele continua repetindo aqui no Brasil, né, porque não tem projeto. Então, naquela década de 40, 50, ali, ao início da década de 60, isso foi se configurando. Infelizmente acabou com o golpe militar, mas foi uma coisa que foi posta na mesa ali como projeto para o Brasil. Tá? E aí tem uma questão muito interessante aqui, uma das coisas mais importantes que aconteceu foram
uma não, né? Algumas coisas muito importantes aconteceram no âmbito da arte e que todas elas foram bebendo na antropofagia do Oswald para poder construir, né, uma série de manifestações de enriquecimento da nossa cultura e de protagonismo também nas artes. Tá? Então, uma das melhores fontes para entrar em contato com isso é o livro do Caetano Veloso, tá? A Verdade Tropical, que é um livro fantástico, né, interessantíssimo e muito bem escrito e que narra, faz um retrato, né, do século XX no Brasil e as conquistas, né, no âmbito da arte, no âmbito mesmo da política também, e enfim, do comportamento, etc. Tá? E algumas coisas importantes o Caetano pondera, aqui, deixa eu ver o tempo aqui, o Caetano pondera algumas coisas importantes no livro, muitas coisas importantes, né? E ele fala de alguns movimentos que foram fundamentais para a nossa história e que foram radicalmente influenciados pela estética do Oswald de Andrade. Então, ele vai falar da Bossa Nova, né, João Gilberto, que é um dos, segundo ele, é o mestre supremo dele, né, é o João Gilberto. E a Bossa Nova, de fato, faz isso, né, ela conecta o samba com uma espécie de, né, com alguns elementos do cool jazz americano, né, ou seja, faz uma apropriação, uma devoração do jazz americano a partir da estética do samba, né, e contribui pra caramba para a nossa cultura com isso, né. Depois aparece a poesia concreta, né, que dos irmãos Haroldo de Campos e Augusto de Campos e o Décio Pinhatari, e produzem também uma obra fantástica, uma das coisas mais brilhantes que o Brasil já produziu, né, porque é uma produção poética, ao mesmo tempo teórica, de vigor, de peso, e que também tinha conexão com a antropofagia do Oswald. Inclusive, os pensadores, os poetas concretos, elaboraram essas influências em textos, né? Então, nós falamos aqui no vídeo passado do texto do Haroldo de Campos sobre a razão antropofágica, né? Além disso, a gente teve também o Teatro Oficina, né, do José Celso Martinez Corrêa. Inclusive, o Caetano fala bem claramente no livro dele que o primeiro contato que ele teve com a obra do Oswald de Andrade foi através de uma encenação da peça O Rei da Vela, que era uma peça do Oswald, que foi encenada pelo José Celso e o Teatro Oficina no ano de 1965, se não me engano. Tá? E aí foi o primeiro contato do Caetano com a obra do Oswald, né? E o Caetano, no livro dele, fala assim, centenas de vezes sobre o quanto a obra o quanto ele viu na obra do Oswald uma espécie de irmandade ali, né? De projeto, né? E aí entra a questão, porque o próprio Caetano também, né, constitui a Tropicália, que segundo ele coloca, ele já tinha escrito quando ele viu a obra do Oswald encenada pelo José Celso, e ele percebeu ali essa conexão, porque é isso também, a Tropicália também tem essa perspectiva de devoração do que é de fora, né? E você percebe isso nitidamente desde as primeiras obras da Tropicália, né? Da própria música Tropicália, Alegria, Alegria, quer dizer, você vai vendo que tudo ali é recheado de influências que são devoradas de fora, né? E ao mesmo tempo conectadas aqui, mescladas com a cultura brasileira, né? Com vistas a estabelecer alguma coisa outra, né? Que não uma mera relação de dominação. E aí a gente tem também aqui, sim, vale citar também o Cinema Novo, né? Que apareceu também, o Glauber Rocha, né? E depois o Júlio Bressani, que também são manifestações muito importantes e com uma certa conexão com o Oswald de Andrade, ainda que o Glauber tivesse umas ponderações a fazer ali a respeito, né? Mas o Caetano coloca algumas questões que também são relevantes, quer dizer, ele diz que, em outras palavras, ele diz que o Glauber era uma espécie, ele era oswaldiano, mesmo sem querer, vamos dizer assim, né? Ou sem dizer, enfim, né? Porque de fato tem isso, né? Tem uma devoração também de uma estrutura, de um discurso que não foi criado pelo Brasil, é o cinema, e a gente vai, né? E ele vai transformando ali em coisas muito próximas ao Brasil, tal, com algumas influências diferentes, mas com essa mesma pegada, né? Inclusive vale a pena vocês procurarem na internet um texto do Glauber chamado Estética da Fome, que é muito interessante, e que o Bolsonaro, se não fosse analfabeto, teria que ler também para poder entender o que ele está fazendo com o país aí nos últimos anos, tá?
Enfim, e aí a gente retoma aqui a questão, né? Falamos aqui dessas influências e tal, só recapitulando aqui o que eu separei para falar com vocês. E é isso, né? Então, todas essas influências foram sendo, né, acrescentadas à nossa cultura. Hoje a gente pode falar de tudo isso, né, como armas possíveis de posicionamento contra o complexo de vira-lata ou contra o complexo de poodle, né, do Bolsonaro, de todos aqueles que acham que isso aqui é a porra do Brasil, né? Porque é muito mais do que isso, né? O Bolsonaro, inclusive, se refere, como vocês viram, né, a isso aqui como um lixo, né? E aí eu acho interessante a gente fechar aqui devorando essa fala do Bolsonaro e transformando numa outra coisa, né? De repente, um disso aqui chega no ouvido dele, ele aprende a não falar besteira, né? E nada melhor do que a poesia para ajudar a gente a fazer isso, né? Nesse livrinho aqui, chamado Caderno H, do mestre Mário Quintana, tem um poema muito interessante que se chama História do Futuro. O nome é belíssimo, né? História do Futuro. E ele vai contando a coisa da máquina e tudo mais, né? Das máquinas que vão ficando velhas e etc e tal, e que se transformam em sucata, né? E aí no trecho final aqui ele diz o seguinte, olha só. Porque a sucata, na verdade, seja o que for que tenha sido, é um mero estado transitório do material em disponibilidade. Não tem nada de trágico. A sucata é o material em férias. Alegremo-nos, irmãos. Amigos e inimigos, demo-nos todos as mãos e dancemos de roda em redor dos destroços sobre o chão da miséria. Dancemos e cantemos, chocalhando os ossos, a nossa mais esperançosa canção. Porque a sucata, quanto mais sucata, mais pode vir a ser uma outra coisa. Então, Bolsonaro, Bolsominions e companhia limitada, a fala do Bolsonaro é o verdadeiro lixo dessa questão aqui, e não o Brasil. E a gente vai pegar a fala do Bolsonaro, vai devorar a fala do Bolsonaro e transformar numa outra coisa no final desse ano de 2022, para a gente virar para 2023 com uma outra perspectiva, um outro encaminhamento que seja, né, tomara, muito mais antropofágico do que um complexo de poodle que não vai levar a gente a lugar nenhum, a não ser esse quadro horrível que a gente está vivendo no país agora. Beleza, meus amigos? Então espero que vocês tenham gostado. Tá? O vídeo foi no sentido de demonstrar o quanto que a Semana de Arte Moderna influenciou outras perspectivas, construiu outros itinerários e apresenta para a gente até hoje, especialmente nesse momento que a gente está fazendo 100 anos aqui do evento, alternativas de posicionamento a certas perspectivas subservientes que a gente está vivendo no Brasil, nesse Brasil bolsonarista do momento, mas que vai passar, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, tá? E a gente se vê no próximo vídeo do canal. Se você gostou, curte, compartilha e a gente vai se falando, beleza? Abraço e até a próxima. Valeu!